2 Leveling Weavers em THE Apocalipse Capítulo 6 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Garoto, qual é o seu problema? O oficial perguntou, colocando um sorriso estranho no rosto. Era o olhar de um homem que simplesmente não consegue lidar com os adolescentes. Cerca de meia hora atrás, eu morri. Mateu repetiu suas palavras, olhando o homem diretamente nos olhos. Por um momento, os dois entraram em um impasse. Foi uma ocorrência completamente aleatória quando seus olhos se encontraram. Nos próximos momentos, os dois simplesmente se encararam, cada um mais desesperado para não piscar. De todo o coração, espero que tenha sido apenas um pesadelo, disse Mateu, caindo no chão e descansando o rosto nas mãos. Mas se não for, preciso fazer tudo ao meu alcance para sobreviver ao que está por vir, acrescentou em voz baixa. Então você só quer alguém para segurar sua mão e dizer que tudo vai ficar bem? O oficial perguntou, uma expressão inquieta se formando em seus lábios. Quem é esse cara? Mateu pensou, revirando os olhos. Eu sei que pedi um veterano, mas ainda assim, como eles podem mandar alguém tão sem noção? Ele se desesperou. Desde quando chamar alguém desse jeito era um método de lidar com um terrorista em potencial? Ou é o fato de eu largar minhas armas que o deixa tão relaxado? Mateu pensou antes de afastar todos aqueles pensamentos inúteis. Tanto faz, pensou, passando os olhos pelo rosto de Nadia. Daqui a 27 minutos, acredito que alguma coisa vai acontecer naquela enfermaria, disse Mateu, finalmente pronto para explicar o que estava acontecendo. Você. Nadia sussurrou, seu rosto tenso enquanto ela pensava em algo. Olha alguma coisa? Ela perguntou, erguendo os olhos para o rosto de Mateu. Eu vi muito, Mateu respondeu rapidamente. E o pior de tudo é que ainda posso ver algo que não deveria, acrescentou, olhando para o relógio no canto de sua visão. Ele continuou a passar o tempo. Um segundo de cada vez. Mas nunca parou. Nadia ficou em silêncio. Ela provavelmente estava confusa demais para dizer alguma coisa. E não, disse Mateu, voltando a cabeça para o oficial. Se é de mãos dadas que eu preciso, posso pedir ao meu querido amigo, disse ele, apontando com o queixo para a garota. O que eu preciso é de alguém bom o suficiente com arma para me proteger, acrescentou ele em voz baixa, desviando os olhos. O rosto do oficial ficou tenso quando ele percebeu o significado por trás daquelas palavras. O que vai acontecer em 27 minutos? Ele perguntou friamente. Sua mão pairava perto de seu coldre, onde sua arma pessoal podia ser vista exatamente como Mateu havia solicitado. Não tem nada a ver comigo. Mateu ergueu as mãos antes de virar lentamente o rosto para a enfermaria. Outra vez. Eu morri meia hora atrás. Ele colocou uma grande ênfase nessas palavras. Não faço ideia de como, mas consegui voltar. De volta no tempo? Mateu perguntou de repente, cobrindo o rosto com as mãos. Então você realmente precisa de alguém para vigiar aquelas portas por um tempo? Perguntou o oficial. Sua voz suavizou um pouco. E então você será feliz, certo? Ele adicionou. Eu certamente espero que sim. Mateu acenou com a cabeça, virando a mão para as portas. Mas antes de tudo começar, lembre-se de algumas coisas, ele anunciou de repente. Primeiro, você não vai virar de um único arranhão. É preciso muito dos sucos corporais deles para entrar em seu sistema para você virar, disse Mateu em um tom de alguém ensinando a um jovem os fundamentos de um ofício. Temos uma hora quando começará. Mateu hesitou. Usar Kill agora. Não seria a melhor ideia, ele notou. Para fazer o quê? Perguntou o oficial. Mesmo parecendo relaxado, o olhar em seus olhos provou que ele não deixou as palavras de Mateu passarem despercebidas. Para limpar o máximo possível, Mateu terminou antes de voltar os olhos para as portas próximas. Tudo o que tínhamos era apenas um palpite. Ele hesitou por um momento antes de morder os lábios. Mas parece que o progresso durante a primeira hora decide quem receberá um sistema. Ele soltou outra bomba aleatoriamente. Um sistema. O oficial repetiu a palavra impassivelmente,
claramente confuso com a súbita reviravolta da história. Espere, você está me dizendo. Nadia de repente ficou enérgica. Seus interesses alinharam para entender o termo de maneira adequada. Mas a imagem que tal termo costuma invocar? Sim, Mateo acenou com a cabeça. Da última vez, consegui um sistema milagroso, explicou sem esconder nada. Basicamente, eu poderia oferecer algo para invocar um milagre, disse ele. Do que vocês estão falando, pessoal? O oficial não conseguiu segurar por muito tempo. Ele não conseguia entender o assunto, o que não combinava com seu desejo de controlar a situação. Sinto muito pelo jargão. Mateu voltou os olhos para o homem antes de lançar um rápido olhar para o relógio. Tudo vai começar em 10 minutos, ele notou antes de focar novamente os olhos no homem. Se eu estiver correto, então em 10 minutos, o apocalipse zumbi vai começar, Mateu explicou sem rodeios. É apenas um palpite, mas quanto mais zumbis destruirmos, Mate teve cuidado de evitar a palavra errada, melhor sistema receberemos, explicou ele da maneira mais simples possível. Um sistema é basicamente uma trapaça, explicou Nadia. Ela era bem versada em todos os tipos de literatura. Uma habilidade dominadora que torna um mais forte que os outros. Ela elaborou um pouco antes de levar o polegar aos lábios. Não, não é isso, ela murmurou, mordendo a unha. É uma forma do personagem sobreviver à situação. Um power-up em um mundo de fantasia, ela corrigiu seu próprio erro. Novamente, o que você quer fazer com esses zumbis? O oficial interrompeu a explicação profunda do termo. Um sorriso relaxado em seu rosto. Parecia estranho. Como se houvesse um segundo significado por trás disso. Merda, pensou Mateu, percebendo seu erro. Você poderia estar interessado em matar cidadãos doentes e estudantes desta escola? O homem perguntou, colocando abertamente a mão no cabo de sua arma. Mateu ergueu as mãos em resposta. Eu não vou pegar a arma a menos que seja tarde demais, ele prometeu, um sorriso conhecedor florescendo em seus lábios. E o que você quer dizer com tarde demais? O oficial perguntou, desfazendo a alça do coldre. Vamos ver, Mateu sorriu, completamente relaxado na situação. Quando este corredor for invadido por zumbis, e você estará gritando desesperadamente por reforços. Justo? Mateu perguntou com um sorriso de criança ingênua no rosto. É justo, o oficial suspirou. Ele parecia perceber que tipo de situação eles estavam falando. Basta manter esses pontos em mente, acrescentou Mateu, segurando uma pequena risadinha. Além disso, espero que seu rádio esteja funcionando, acrescentou, virando os olhos para as portas. O que você quer dizer com isso? O homem perguntou, interessado pela pergunta repentina. Seria melhor se o resto do seu povo se preparasse para correr para este lugar, respondeu Mateu, virando o rosto para o homem. Quanto mais cedo você tomar a decisão, mais tempo eles terão para vir e nos ajudar a contê-la, acrescentou Mateu antes de sacudir os ombros. E se nada acontecer? O oficial perguntou, não querendo abandonar a abordagem realista do assunto. Então vou me render, pagar o prejuízo e pedir desculpas abertamente a todos os policiais que tiveram que ficar até tarde no trabalho por causa de minhas ações, respondeu Mateu com um pequeno sorriso. Estou brincando. Provavelmente irei cumprir minha pena. Isso é um hospital psiquiátrico, acrescentou. Esteira. Nadia gritou um pouco. A expressão de preocupação em seu rosto fez o coração de Mateu tremer. Este foi o custo de suas ações que ele não previu. Se tudo acabasse sendo uma mera alucinação, um sonho ruim e decisões ainda piores, ele traria muito sofrimento a Nadia. Espero que... Mateu de repente deu de ombros. No que eu estou pensando? Ele se perguntou, intrigado com a súbita nostalgia. Entre deixá-la triste e tê-la dilacerada pelos zumbis. Ele pensou, seu corpo inteiro ficando tenso. Mate olhou para o relógio. Faltam 2 minutos, Mateu murmurou, virando o rosto para o oficial. Será um bom momento para pedir a seus homens que se preparem, aconselhou. O oficial ergueu uma das sobrancelhas. Por um momento,
Houve apenas silêncio. O homem finalmente levantou a voz, o rádio na boca. Sim. Mateu ouviu uma resposta silenciosa do outro lado. Gente, o assunto está resolvido. Nenhum morto ou ferido, ele acrescentou antes de dar uma longa olhada no rosto determinado de Matt. Por via das dúvidas, prepare-se para uma luta brutal em 1 minuto, acrescentou ele antes de abaixar o rádio de volta ao peito. Obrigado, respondeu Mateu, recusando-se a desviar os olhos das portas da enfermaria. O relógio atingiu o ponto de ruptura. Com todos os minutos passados, só podia contar os últimos segundos restantes. Nadia, Mateu murmurou, virando a cabeça para a garota. Aconteça o que acontecer. Matt se encolheu com suas próprias palavras. O que? Eu estou em algum filme de drama para adolescentes agora. Ele se perguntou antes de revirar os olhos. Vou mantê-lo seguro, ele sussurrou, alcançando os picos de coragem que não alcançou no Apocalipse. Os segundos passaram. Se tivermos a chance, devemos pegar o kit médico da enfermaria, disse Mateu bem quando o segundo relógio atingiu seu segundo final. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 7. O tempo acabou. O relógio marcou 0. O coração de Mateu batia mais rápido, apenas para desacelerar. Em vez de ficar excitado, sua mente ficou completamente vazia, pronta para se adaptar a toda e qualquer situação possível a partir de agora. Chegou a hora. E foi embora. O corredor permaneceu tão silencioso quanto se poderia imaginar. No meio de uma enorme escola secundária, é isso. Graças a Deus. Uma onda visível de alívio lavou todo o ser de Mateu. Ele caiu no chão, apoiando apenas a parte superior do corpo com os braços. Isso é tudo? Era? Perguntou o oficial. O homem ainda mantinha a mão no coldre da arma. Mas ele viu as reações de Mateu. E eles eram genuínos. Acho que sim, respondeu Mateu com um sorriso inquieto. Mas por mais que quisesse, não conseguia relaxar. Porque enquanto o segundo relógio parou, o terceiro, escondido no canto da visão de Mateu, continuou a funcionar. Uma onda de inquietação encheu os olhos de Mateu. Ele então balançou a cabeça. Então, você quer me algemar agora? Ele perguntou, relaxando um pouco. Graças a Deus, porra, ele pensou, toda a força deixando seus braços. Agora que penso nisso, o oficial hesitou por um momento. Você disse que só destruiu um armário, não foi? Matt não conseguia entender do que o policial estava falando. Ele entendeu as palavras, mas não o significado por trás da pergunta. Sim, só fiz isso para confirmar se o que vi no meu sonho aderiu à realidade, explicou Mateu antes de soltar um suspiro profundo. Toda a situação o cansou sem fim. Acho que esse assunto ainda não explodiu na mídia. Mas, como não houve tentativa de dano real, posso dizer uma boa palavra. O homem coçou a bochecha, claramente inseguro de como proceder. Ele era um oficial veterano do grupo de prevenção. Não alguém educado para lidar com adolescentes. Mas Mateu não sorriu. Em vez disso, seu rosto congelou. Aqueles sons. Ele pensou, ouvindo a frequência mais baixa que podia ouvir. Seus olhos se arregalaram. Agora eu lembro. Ele pensou, desviando desesperadamente sua atenção para a garota ao lado dele. Você pode ouvir esses sons baixos? Ele perguntou, agarrando a garota pelos ombros. Foi uma surra muito baixa, quase imperceptível. Um som rítmico que era preciso realmente se concentrar em ouvir. O rosto de Nadia ficou imóvel por um momento antes de suas pupilas se alagarem quando ela olhou para o rosto de Mateu. O que são aqueles? Ela perguntou, chocada com seu juízo. Do que vocês estão falando, pessoal? O oficial perguntou, intrigado com a mudança repentina. Você não será capaz de ouvi-lo, Mateu se apressou, alertando o homem no processo. Não se preocupe, acrescentou Matt, vendo a reação nervosa do homem. Não temos tempo para isso, mas você pode pegar qualquer jovem aluno da escola agora mesmo, Mateu apontou enquanto sua expressão afundava. Para fazer o quê? O oficial perguntou, claramente no limite.
para perguntar se eles ouvem um som baixo e rítmico batendo no limite de sua consciência, explicou Mateu antes de focar os olhos na porta da enfermaria. O silêncio relativo de antes não estava mais em lugar nenhum. No curto momento em que a ideia de Mateu ocupou a atenção deles, a enfermaria virou uma bagunça. O que está acontecendo? O oficial começou, movendo os olhos nas portas da sala de atendimento. Está começando, Mateu respondeu, seu rosto ficando pálido. Ele involuntariamente deu um passo para trás, apenas para mover os olhos para a garota atrás dele. Não, pensou ele, desafiado pela realidade. A cada segundo, Matt conseguia se lembrar de um novo prenúncio do que estava por vir. O ar na escola ficou tenso. A batida em seus ouvidos ficou mais alta. Eram exatamente os mesmos sintomas que ele havia experimentado 2 semanas antes. Fique atrás de mim o tempo todo, Mateu ordenou, protegendo a garota com seu próprio corpo. Os primeiros momentos serão os piores, pensou, olhando para o oficial. Dependeria do chamado certo do policial para que o plano desesperado desse certo. E essa era uma variável que Mateu não podia permitir. O que está acontecendo? Nadia murmurou silenciosamente, agarrando-se pela cabeça. O coração de Mateu explodiu. Para os sintomas dela aparecerem tão fortemente, sua alma se desfez. Ela não apenas seria forçada a testemunhar o apocalipse, mas também se transformaria em um monstro evoluído. O que diabos mudou? Mateu pensou, desesperado para encontrar uma maneira de mudar esse destino injusto. Espere, ele pensou de repente, quando uma ideia maluca apareceu em sua mente. As portas da enfermaria começaram a tremer, indicando a escala do inferno lá dentro. Que porra está acontecendo? O oficial gritou, puxando sua arma. Mateu virou a cabeça para o homem. Este é o melhor momento para chamar o reforço, disse ele calmamente, olhando o policial diretamente nos olhos. E o homem hesitou. Ele era um veterano de um esquadrão de elite da polícia e também ex-militar. E ele poderia reconhecer os olhos de alguém que passou pelo inferno e voltou. Como diabos uma criança pode? Ele pensou, apenas para olhar para as portas. Alguma coisa errada está realmente acontecendo, pensou ele, segurando sua arma com mais força. Pessoal, entrem, o oficial murmurou. Ele não se incomodou em ligar o rádio. O que significava que sua equipe lá fora ouviu cada palavra. Exatamente como esperado, Mateu sorriu, tranquilizado pelo desenvolvimento. E então, assim, aconteceu. As portas se abriram. E então o único aluno saiu do lugar. Ele estava agarrando seu próprio braço, mas nem mesmo sua mão inteira conseguia parar a quantidade abundante de sangue que escorria entre os seus dedos. Coitado, pensou Mateu, incapaz de fazer qualquer coisa pelo homem. Com o pouco que eu sei, entrar naquele quarto foi um suicídio, ele pensou. O homem que saiu ainda não estava virado. O que significava que ele provavelmente foi a primeira vítima do apocalipse. Coitado, pensou Mateu, fortalecendo sua determinação. Mas um sortudo também, acrescentou antes de olhar para o oficial. Se você quer que eu pegue minhas armas, agora é a hora, anunciou Mateu. Mesmo querendo parecer atrevido, ele não conseguia esconder a preocupação em seu rosto. Não há necessidade de você fazer nada, disse o homem quando os passos chegaram aos seus ouvidos. Ele se recompôs e apontou a arma para a porta. Vai demorar cerca de 10 segundos antes que ele vire, Mateu disse sem se importar com o mundo. Você deveria assistir para se decidir, ele acrescentou enquanto voltava os olhos para a garota. Vou te salvar, não se preocupe, ele disse, sua preocupação explodindo quando ele viu os olhos nublados de Nadia. Não é bom, Matt mordeu os lábios. Se eu conseguir salvá-la da última vez obtendo o sistema de milagres, o que posso fazer agora? Ele se perguntou. Este era o obstáculo que ele não esperava. Quando recebeu seu sistema milagroso há 2 semanas, Mateu desejou se reunir com a garota. Mas, tirando seu último desejo, este foi o que mais lhe custou. E então, como seria de esperar de um milagre, Nadia apareceu ao lado dele um momento depois. Foi esse desejo desesperado que lhe deu força suficiente para sobreviver.
Mesmo que fosse por mais 2 semanas. No ritmo atual, ela vai virar em cerca de 1 hora, pensou Mateu, ajudando a garota a descer, pois ela não conseguia mais ficar de pé. O que há de errado com ela? O oficial perguntou, desviando os olhos da porta por um momento. O resto do esquadrão da polícia apareceu no corredor, todos fortemente armados. Isso é um bom suspiro, pensou Mateu, sorrindo gentilmente ao vê-lo. Então, ele virou o rosto para as portas. Deve começar agora, pensou. Então a parede desmoronou. Empurrado pela força de dezenas de zumbis, toda a seção da parede ao redor das portas da enfermaria desabou. E um único segundo depois, o corredor se encheu de zumbis ágeis. O tipo mais raro dessa espécie. Nas 2 semanas que Matt sobreviveu antes, eles só apareceram logo no começo. Fora de sua velocidade, eles não eram diferentes dos zumbis normais. E no tempo que passou escondido com Nadia em sua fortaleza improvisada, Mateu formulou um palpite. Matt sorriu enquanto caminhava em direção às suas armas. Lembre-se, pessoal, ele gritou, percebendo o choque nos olhos dos homens que chegavam. Eles ouviram cada palavra dele pelo rádio ativo do oficial. Então, até certo ponto, eles sabiam o que provavelmente seria a emergência aqui. Mas antecipar algo e experimentá-lo em primeira mão. Quanto mais você conseguir, mais forte deve ser o seu sistema, disse Matt, escondendo a arma no bolso e puxando o machado de incêndio. E se os contivermos aqui, poderemos proteger toda a escola. Do que esse cara está falando? Um dos policiais murmurou antes de mover os olhos para a massa de zumbis que se aproximavam. Eles eram ágeis. Mas dentro do significado zumbi dessa palavra, os oficiais ainda tiveram algum tempo para decidir sobre o curso de ação. Pare aí mesmo. O homem que eu pedi antes gritou de repente, apontando sua arma para os zumbis. Obviamente, ninguém ouviu. Em vez disso, sua voz apenas atraiu a atenção deles, fazendo com que toda a onda corresse direto para o homem. Ting! Mateu estava muito perto da arma. Sua audição em seu ouvido esquerdo disparou instantaneamente. Abatei-os, disse o oficial, comandando toda a sua unidade. Mateu olhou para os zumbis, preparando-se para o massacre. E então ele viu o que fez aquele policial atirar tão rápido. O cadáver da enfermeira caminhou em direção a eles sem metade de suas costelas. O oficial viu a guerra. E ele sabia que as pessoas sem metade do torso não conseguiam andar direito. Foi essa visão que o fez atirar. Deixe um pouco para mim. Mateu gritou, correndo para a briga antes que o resto dos oficiais pudesse começar a atirar. Essa era a única maneira de evitar que Nadia se transformasse. Se eu pudesse salvá-la naquela época, isso significa que ela provavelmente não se viraria antes da primeira hora, pensou Mateu, balançando o machado acima do pescoço enquanto avançava. Isso significa que preciso de um sistema capaz de salvá-la. Ele pensou. Ele nunca aprendeu nenhum fato sobre o que eram os sistemas. Foi algo que simplesmente apareceu. A ideia de que aqueles que mataram zumbis na primeira hora receberiam um sistema era um exagero. Uma simples tentativa de explicar o desconhecido misturando as histórias e encontrando pontos em comum. Havia uma chance de tudo já ter sido em vão, completamente sem sentido. Mas eu não vou desistir, pensou Mateu, alcançando o cadáver da enfermeira. Costumava ser uma mulher adorável e gentil, embora lendária por sua condição de solteira. E agora, mesmo com uma bala onde deveria estar seu coração, ela continuou caminhando em direção aos humanos. A chave para lutar contra os zumbis está em impedi-los de chegar até você. Enquanto um humano pudesse permanecer em sua melhor forma, eles poderiam facilmente lutar contra hordas inteiras de zumbis. Mateu cortou a cabeça do zumbi, mas não se preocupou em derrubá-lo. Incapaz de se mover, o zumbi agora estava completamente inútil. Mas foi apenas o começo. Matt olhou para a onda de ex-alunos saindo do buraco e correndo em sua direção. Depois de reduzi-los, certifique-se de derrubar alguns de perto. Mateu gritou, erguendo a arma acima da cabeça. É apenas um palpite, mas pode ajudar.
Levelinguíveis em THE Apocalipse capítulo 8 Mate enterrou seu machado profundamente na cabeça do zumbi mais próximo a ele. Foda-se, ele amaldiçoou, puxando desesperadamente a maçaneta, apenas para perceber que era tarde demais. Seu golpe desesperado com o objetivo de matar o único inimigo que o ameaçava acabou custando a arma de Mate. Pato. O oficial gritou, pressionando o gatilho de sua arma um segundo depois. Também não havia sinal de hesitação em seus movimentos e ações. A visão daqueles corpos meio comidos foi o suficiente para transformar esse K1 aplicador da lei em um veterano impiedoso. Obrigado. Eu joguei no ar, agachando e estendendo a mão para minha arma. O tiro daquele homem me deu tempo suficiente para pegar minha ferramenta do massacre. Não há fim para eles, pensou Mateu, erguendo os olhos para os inimigos que se aproximavam. Os zumbis da onda de abertura foram surpreendentemente rápidos. Mas ainda dentro do escopo do que se esperaria de um zumbi. Havia limites para a rapidez com que um corpo meio comido poderia se mover. Mate deu uma olhada para se atualizar sobre a situação. Ele então olhou para Nadia. Em seguida, uma longa ruga apareceu em sua testa. Por que ela está infectada? Mateu perguntou a si mesmo, incapaz de aceitar totalmente a seriedade da situação. O que devo fazer? Meu sistema será capaz de salvá-la? Uma enxurrada de perguntas explodiu na mente de Mateu. Não adianta, só há uma coisa que posso fazer agora, ele pensou enquanto levantava os olhos para os zumbis que se aproximavam. Havia duas maneiras de salvar Nadia. Posso confiar no sistema ou forçar a convocação de um comerciante, pensou Mate, lembrando-se das regras que aprendeu sobre o mundo do apocalipse em sua vida passada. Mas isso não vai ser fácil, pensou, preparando-se para mais uma luta. Patrick, foi? Mateu pensou, olhando para o rosto ensanguentado. Um sênior de 1 ano para cima. Uma pessoa vibrante no meio musical. E agora apenas um zumbi sem cabeça deixado para apodrecer. Mateu então balançou seu machado de novo e de novo. As 2 semanas de combate intenso e constante se enraizaram em sua carne, permitindo que Mate prosseguisse com relativa calma. No ritmo atual, Mate pensou, usando abertura na luta para olhar para a garota. A testa de Nadia já estava ficando rosa brilhante, coberta com gotas grossas de suor. Sua respiração era difícil e seus olhos semicerrados. Mate então olhou para o relógio no canto de sua visão. Ela não vai durar até a primeira onda, ele percebeu, seus dedos se fechando em punhos por conta própria. Significava uma coisa simples. Não importava se seu sistema poderia impedir que Nadia se transformasse. Porque ela provavelmente sucumbiria ao vírus antes que Mate recebesse seu sistema em primeiro lugar. Uma onda de impotência percorreu as veias de Mate, congelando seu corpo no local. E então, o fogo atrás de seus olhos reacendeu. Se eu não puder usar o sistema, então forçarei a convocação deste maldito mercador. Ele decidiu na hora, segurando o cabo de sua arma com mais força. Quem quer que esteja por trás desse apocalipse com certeza pensou bem nas coisas. Ao matar zumbis, pode-se extrair o núcleo da vida de seus cérebros. No mundo mudado pelo apocalipse, esses núcleos se transformaram no valor unificado para tudo. Ou melhor, isso é o que Mate acreditava que aconteceria se ele durasse mais no mundo pós-apocalíptico. No entanto, havia uma coisa que ele sabia com certeza. Pode-se convocar um comerciante à força reunindo uma centena dos referidos núcleos. No mundo do apocalipse, aqueles que trabalharam duro receberam recompensas generosas. Ao trocar mais núcleos com o comerciante, pode-se obter basicamente qualquer coisa que desejem, tudo por um preço justo. Vou precisar de cerca de 150, pensou Mate, focando seus olhos no grupo de zumbis mais próximo. Mas quando ele estava prestes a correr, uma série de tiros sacudiu o ar no corredor. A força de apoio dos antiterroristas finalmente se juntou à batalha. A batalha continuou rapidamente a partir desse ponto. Apesar de serem um pouco mais fortes que os zumbis normais, eles ainda não representavam nenhum perigo real para uma defesa preparada. Por enquanto, o grupo de Mateu estava seguro. Eca!
Mateus gemeu de exaustão quando desferiu seu machado na cabeça do último dos zumbis. Com vários minutos restantes no relógio, ele ainda tinha algum tempo para ajudar Nadia. Mas ele só conseguiu se manter firme, olhando para todos os núcleos que conseguiu reunir. Com todos os zumbis velozes derrotados, novos zumbis só apareceriam durante a primeira onda. A primeira onda começaria assim que o terceiro relógio de Matt chegasse ao seu horário. Em outras palavras, com todos os zumbis mortos, nenhum mais apareceria antes que Nadia se transformasse. E nas palmas de Matt, havia apenas 95 pedras. Leveling Weavers em THE Apocalipse capítulo 9 são todos eles. O policial abordou Matt logo após ele terminar o trabalho. Por enquanto, sim, respondeu Matt, virando-se e ignorando o homem. Não vou perder meu tempo conversando com ele agora, pensou Matt, caindo de joelhos ao lado de Nadia. Ele então pegou os seus dedos delicados, apenas para sentir o quão quente ela era. Você está aqui? Mateu perguntou gentilmente, estendendo a mão e enxugando o suor da testa da garota. Seus olhos entreabertos pareciam estar dormindo como se ela não estivesse mais ciente de seus arredores. Ela é pior do que se esperava, pensou Mateu, inspecionando cuidadosamente o rosto e os olhos de Nadia. Sem 100 núcleos, Matt não poderia convocar um comerciante. E mesmo que tivesse, não sobraria núcleos para o remédio. Nadia. Mateu aproximou seus lábios da orelha da garota, gentilmente empurrando seu cabelo para fora do caminho enquanto ele sussurrava. Eu preciso que você espere mais 10 minutos, disse Mateu antes de olhar para o relógio no canto de sua visão. Faltavam apenas 5 minutos para a primeira onda realmente começar. Ei, isso é tudo? Ou algo mais vai acontecer? O oficial de antes gritou, forçando Matt a sair de seu torpor. Em 5 minutos, uma pequena porcentagem da população se transformará em zumbis normais, disse Matt antes de voltar os olhos para a garota. Nadia, eu preciso que você me prometa isso. Mateu então sussurrou bem no ouvido da garota. Prometa-me que vai esperar mais 10 minutos. Ele continuou a pressionar a garota. Como eu poderia recusar? Nadia sussurrou, usando o mínimo de ar que pôde para expressar suas palavras. Quando você está pedindo tão docemente? Ela murmurou, movendo sua mão em uma tentativa de encontrar o rosto de Mateu. Ela já está perdendo a visão? Mateu pensou, seu corpo ficando tenso. A única razão pela qual ele tentou tanto agora era manter Nadia segura ao seu lado. Mas, no final das contas, não importa o que ele fizesse, seria inútil. Porque perder a visão era o último sintoma antes de virar. Eu não dou a mínima, pensou Mateu, trazendo a garota para mais perto de seus braços. Eu prometo, Nadia murmurou, claramente tendo problemas para expressar seus pensamentos. Eu vou segurar, ela acrescentou antes de repente sugar o ar como se estivesse se afogando. Matt não pôde fazer nada além de aconchegar o corpo trêmulo de Nadia em seus braços. O relógio chegou a 0. A primeira onda começou. Cara, fala comigo. O policial tentou forçar Matt a sair de seu torpor, mas sem sucesso. Sistema ativado. Sistema de nivelamento de esposas desperta. Escolha sua esposa. 3 janelas apareceram uma a uma, bem diante dos olhos de Matt. Ele então olhou em volta para verificar a situação. Nenhum policial parecia ter problemas, o que significa que nenhum deles se viraria durante a primeira onda. E isso deixou Nadia nos braços de Matt. Nadia, está me ouvindo? Mateu sondou, mais uma vez limpando a testa da garota do suor. Ele então engoliu sua saliva antes de se inclinar sobre a orelha da garota, tão perto como se quisesse mordiscá-la. Nadia, você quer ser minha esposa? Mateus perguntou. Mas Nadia não conseguia mais falar. Então, seus lábios se moveram um pouco. Nenhuma voz veio entre eles, mas eles claramente formavam duas figuras diferentes. A esposa aceitou, o sistema anunciou em sua voz fria e usual. E então, todas as janelas desapareceram da visão de Matt, forçando a retornar à realidade. Os olhos de Matt instantaneamente se moveram para a garota em seus braços. A temperatura de Nadia caiu,
sinalizando que o aparecimento repentino do sistema funcionou. Graças a Deus, pensou Matt, sentindo o ritmo estável em que a menina começou a respirar. O que quer que seu sistema fizesse, claramente funcionava. Mas duvido que isso seja tudo, pensou Matt, acariciando o rosto de Nadia por um tempo enquanto lidava com uma onda de alívio avassaladora. Ela é tão frágil, pensou Matt, abraçando gentilmente a garota em seu peito. Normalmente seria ela quem o protegeria. No entanto, agora, ela se sentia como um cachorrinho quando confinada nos braços de Matt. Aconteça o que acontecer daqui para frente, preciso protegê-la, Matt pensou consigo mesmo, apoiando o queixo no topo da cabeça da garota. Mantê-la fechada em suas mãos assim era o único remédio para seu coração dilacerado pela ansiedade. Ouça-me, seu filho da puta. O oficial finalmente não conseguiu mais se conter. Ele gritou tão alto que Mateu não teve outra escolha a não ser levantar a cabeça. O que diabos vai acontecer a seguir? Agora que sua atenção estava de volta à realidade, Mateu notou o som baixo e gutural vindo da escada para as costas deles. Os zumbis já estavam se aproximando deste lugar. E ela não se virou, pensou Mateu, olhando para a garota em seus braços. Ela estava dormindo, claramente exausta pelo ataque do vírus. Ainda não consigo parar, disse Mateu a si mesmo, deitando a garota no chão. Ele então ergueu os olhos para o oficial. Agora, precisamos obter o máximo de núcleos de vida que pudermos, disse ele, se recompondo e pegando seu machado. Aquelas pedras que você coletou antes? O negociador perguntou, inclinando a cabeça para o lado enquanto lançava um olhar para os zumbis que se aproximavam do lado. Isso mesmo, Mateu acenou com a cabeça, fixando seu controle sobre sua arma. Por 100, podemos convocar um comerciante. Mas precisamos de 1000 para estabelecer uma fortaleza, disse ele, dando um passo em direção à onda que se aproximava. Agora que Nadia estava relativamente segura, Mateu não precisava mais se conter. Ao contrário disso, ele tinha que garantir sua posição o mais rápido possível. Somente obtendo acesso a um comerciante cultivando os núcleos, Matt poderia esperar se estabelecer neste mundo novo e mudado. O que for preciso, eu farei, pensou Matt, fixando os olhos no zumbi mais próximo. Não importa o que aconteça, vou manter Nadia segura. Leveling Weavers em THE Apocalipse capítulo 10.000 para estabelecer uma fortaleza. Mas precisamos convocar pelo menos 3 mercadores primeiro, pensou Mateu, tentando lutar contra sua confusão organizando seus pensamentos. Mas isso é tudo uma música do futuro. Por enquanto, precisamos de um mercador, pensou, refletindo sobre seu próprio estado de espírito. Quanto tempo temos? O oficial perguntou, levantando a mão para impedir que o resto do grupo se aproximasse. A cena da carnificina a apenas alguns metros de nós era terrível o suficiente à distância. Não havia sentido em forçar aqueles bons homens a suportar essa visão horrível sem motivo. Vários minutos, respondeu Mateu, apenas para lançar um rápido olhar no canto de sua visão. 6 minutos para ser exato, acrescentou ele, tornando sua resposta mais precisa. O que devemos esperar? O homem perguntou, puxando a revista de sua arma e olhando para baixo para verificar sua munição. E como diabos eu poderia saber disso? Mateu perguntou, arregalando os olhos em um falso choque. Eu estava com as mãos ocupadas tentando escapar daqueles ágeis. Acabei matando apenas um por acidente, revelou ele, apenas para abrir os braços. Pelo que sei, essa escola pode estar segura agora que os ágeis se foram. Mas também é possível que a primeira onda de zumbis reais comece em breve. Isso mesmo, Mateu pensou severamente. Mesmo sobrevivendo 2 semanas no apocalipse, eu ainda sei merda. Ele pensou enquanto mordia o lábio em frustração. Esteira? Nadia murmurou baixinho durante o sono. Suas pálpebras se apertaram apenas para relaxar quando um sorriso largo e confortável surgiu em seus lábios. Eu me pergunto com que ela está sonhando, pensou Mateu, levando a mão até o rosto de Nadia e acariciando-o suavemente. De qualquer forma,
O que precisamos agora é de um comerciante, disse Mateu enquanto se levantava e olhava em volta. Mas estamos em uma situação muito ruim para pensar sobre isso, acrescentou, levando a mão ao rosto apenas para morder a unha do polegar. Uma tristeza momentânea tomou conta do rosto de Mateu, apenas para ele balançar a cabeça e olhar para os policiais. Há uma coisa que podemos fazer, afirmou, apenas para desviar os olhos um momento depois. Mas eu preciso perguntar a você primeiro, acrescentou ele, com a voz vacilante. Porque Mateu estava ciente de qual era o verdadeiro significado do que ele estava prestes a perguntar. Você quer operar com eficiência ou moral em mente? Mateus perguntou. Neste momento, o apoio das Forças Armadas é a melhor garantia de segurança, pensou Mateu, respirando fundo. Mesmo que sua força desapareça contra os monstros evoluídos, eles poderiam me oferecer um pontapé inicial na economia do novo mundo, pensou ele. Para ganhar a vida, só havia um caminho que valia a pena seguir. E estava coletando as pedras da vida dos zumbis e monstros apenas para depois trocá-las com os mercadores. Só tive a oportunidade de visitar um comerciante uma vez. Mateu relembrou a curta memória de sua vida anterior. Naquela época, ele tinha apenas algumas pedras em si mesmo, cortesia de defender sua fortaleza dos zumbis que chegavam. Com o terreno favorável e uma pequena ajuda de seu antigo sistema, ele conseguiu arrecadar uma pequena quantia. Pensar que esta seria uma das minhas piores lembranças, pensou Mateu, baixando os olhos e fazendo um período de silêncio de 5 segundos para lamentar suas decisões idiotas de antes. Naquela época, ele desperdiçou toda a sua fortuna para curar os efeitos do último sacrifício. Naquela época, ele abriu mão de todo o seu potencial de crescimento apenas para recuperar suas emoções. Claro, era uma tortura viver sem eles, mas eu poderia apenas esperar, crescer mais e recuperá-los mais tarde, pensou ele, incapaz de se perdoar pelos erros do passado. Mas o importante agora é não cometer nenhum erro na linha, pensou Mateu, levantando os olhos e olhando para o policial com uma sensação de urgência queimando em seus olhos. Eu nem quero saber que plano você tem guardado. O negociador apenas balançou a cabeça, fazendo seu bigode pular como resultado. Mas eu digo que devemos buscar eficiência. Ele decidiu apenas descansar o braço livre no quadril. Sua mão direita, porém, continuou apertando o cabo da arma do homem. Tudo bem. Mateu acenou com a cabeça apenas para então começar a sacudi-la. O que você está fazendo? O policial perguntou, estranho com os movimentos bruscos de Matt. Sacudindo todos os pensamentos desnecessários, respondeu Mateu, levantando a cabeça e respirando fundo. Vamos fazer isso, acrescentou ele depois de apenas um breve momento. Não havia tempo para hesitação. Não importa se minhas ações vão me transformar em um demônio, pensou Mateu, o olhar em seus olhos escurecendo enquanto ele aumentava o ritmo e conduzia o grupo pelo corredor. A escola era relativamente pequena. O objeto de interesse de Mateu estava logo à frente. Espero que você tenha deixado alguém para proteger Nadia, Mateu murmurou baixinho enquanto se aproximava das portas. Sim. O oficial de meia-idade acenou com a cabeça em resposta. Há 2 pistoleiros com ela. Ela estará segura, ele explicou. O equilíbrio de poder entre os dois mudou muito ao longo dos últimos minutos. Desde o adulto e a criança enlouquecida até parceiros que reconheciam o valor do outro. Mateu, apesar de não ter nenhuma educação militar ou disciplinar, podia reconhecer a disciplina e a destreza de um homem treinado. Por outro lado, o oficial podia ver o mesmo tipo de determinação que ele experimentou apenas no campo de batalha antes. Foi um emparelhamento estranho, mas que funcionou surpreendentemente bem. O que é este lugar? O oficial perguntou quando Mateu conduziu a parte da frente do grupo para dentro de uma pequena sala, abarrotada de grandes caixas cheias de equipamentos elétricos. É a estação de rádio da escola. Mateu sorriu enquanto se aproximava da mesa e pegava o microfone jogado ao acaso no canto pelo turno anterior do clube de rádio. Como foi? Mateu murmurou enquanto brincava com os interruptores e controles do sistema. Ele olhava uma vez a cada poucos momentos para o relógio,
observando com desespero enquanto ele continuava a funcionar. Ok, estou pronto, Mateu ronronou antes de virar os olhos para o policial. Vai, alerte os outros. Precisamos ocupar o telhado e o andar mais alto da escola, ordenou Mateu, apenas para voltar os lábios para o microfone e apertar o botão principal do sistema. A todos os alunos. Nossa escola agora passará pela simulação de incêndio surpresa. Mateu anunciou a microfone. Em um instante, sua voz encheu todos os cantos e corredores da escola. E antes que ele pudesse fazer qualquer acompanhamento, todo o lugar começou a tremer quando todos os alunos começaram a se mover ao mesmo tempo. Uma simulação de incêndio no período de exames foi realmente um presente de Deus, um presente que nenhum deles deixaria passar. Todos os alunos devem se reunir calmamente no pátio da escola e aguardar novas instruções. Mateu acrescentou apenas para apertar o botão novamente e jogar o microfone fora. Ei! O policial gritou, agarrando o braço de Mateu enquanto ele se virava com a clara intenção de sair da sala. Sobre o que era tudo isso? Ele perguntou, claramente insatisfeito com Mateu fazendo grandes movimentos sem consultá-los com a polícia de antemão. Controlar esses dois lugares é crucial para nossa sobrevivência, explicou Mateu com uma voz vazia e passiva. Não havia sequer uma única emoção nisso. Por que você não puxou os alunos apenas daqueles dois andares? O oficial gritou, claramente enfurecido pelas ações autônomas de Mateu. Ou melhor, não as ações em si, mas o fardo insano que recairia sobre todas elas como resultado. Se as pessoas virarem aleatoriamente, então não podemos parar o abate. Isso vai acontecer, quer todos estejam na escola ou no pátio. Mateu balançou os braços, um estranho espírito sombrio aparecendo no fundo de seus olhos. Ele sobreviveu 2 semanas no apocalipse. Ele viu um número incontável de estudantes, garotas gostosas, caras gentis e opressores. Todos eles comidos. Todos eles se transformaram em visões sangrentas. De que adianta amá-los todos no pátio, então? O oficial ainda protestou, incapaz de concordar com a abordagem de Mateu. Para eles? Mateu perguntou, acenando com a cabeça em direção às portas onde as pessoas estavam começando a correr para a saída. Dado quão excitados eles estavam, levaria muito tempo até que alguém notasse a pilha de cadáveres no corredor. Não muda nada, revelou Mateu sem qualquer hesitação. E a maioria dos alunos e professores desta escola simplesmente não conseguiu entender. Mas nos dá mais tempo para nos prepararmos. Mateu finalmente revelou a verdadeira razão por trás de suas ações. E bem, se apenas evacuássemos os 2 últimos andares, acrescentou ele, com um sorriso perverso aparecendo em seu rosto enquanto se aproximava das portas. Isso não alertaria alguém, levando ao pânico e paralisando nossa capacidade de ganhar algum tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.